Olá pessoal, tudo bem? Eu vinha passar umas orientações para vocês sobre o roteiro de Sociologia do primeiro ano do ensino médio. Então, nosso roteiro, ele não vai ser na apostila por enquanto. Então, nós vamos seguir algumas orientações das aulas do Centro de Mídia. Então, se vocês observarem no material que vocês vão estar recebendo, eu coloquei o link para vocês assistirem a aula. Esse link já está no YouTube, então assim que vocês clicam, vocês são redirecionados para o YouTube e aí vocês vão assistir a aula. Eu também coloquei uma indicação de um texto pequeno falando sobre o racismo, que é a pauta da aula. Então, nós temos uma aula sobre racismo e um vídeo sobre o racismo. E eu montei para vocês, são três questões, sobre uma reflexão sobre essa aula. Então, nós temos lá a primeira questão. Coloquei da seguinte forma: do ponto de vista sociológico, o Brasil se constitui sobre o mito da democracia racial, principalmente depois da publicação de Casagrande Senzala. O Gilberto Freire, quando ele escreveu esse livro Casagrande Senzala, ele vai fazer, na verdade, mesmo uma discussão sobre a Casagrande, que eram os senhores, e a Senzala, que eram os escravos. A partir dessa metáfora, vocês vão analisar se no Brasil, hoje ainda, nós temos essa questão aqui, essa questão que o mito da democracia racial ele assentou-se em dois fundamentos. Quais são esses dois fundamentos? Então, o nosso texto ele vai mostrar que esse mito ele se alicerçou em dois fundamentos, e na aula também aborda. Aí vocês vão colocar, primeiro, se esse mito da democracia racial, por que ele é um mito, por que ele não se tornou uma realidade, e depois vocês vão pôr os dois fundamentos. São duas ideias que vai aparecer tanto na aula como no texto. Tá bom? Aí nós vamos para a segunda questão. É correto dizer que Gilberto Freire procurou pensar a formação da sociedade patriarcal brasileira a partir do livro Casagrande Senzala? O que é uma sociedade patriarcal? É aquela sociedade em que o pai, o homem, é o detentor do poder. E se a gente pensar lá nas aulas de história que nós já tivemos no ensino fundamental, nós vamos poder fazer uma reflexão sobre isso. E a aula, ela faz uma abordagem desse livro, que é um livro que, na verdade, o Gilberto Freire vai relatar o Brasil imperial. E pensando nos dias de hoje, esse patriarcado, é claro que ele veio do Brasil colônia. Mas por que ainda nós não conseguimos desvencilhar? Por que ainda o Brasil anda e ele se estrutura de uma forma em que o homem tem mais direito, o homem é mais respeitado, a figura do homem é mais importante dentro de casa? Essa é a nossa segunda questão. A terceira: quando se menciona o trabalho escravo no Brasil, a primeira lembrança é da escravidão negra. Por quê? Justifique a resposta de vocês. Por que vocês acham que quando a gente fala de trabalho escravo, a primeira lembrança é a escravidão negra? Porque nós tivemos também escravidão branca, mas nós temos o recorte da escravidão negra. Por que vocês acham que essa ficou mais marcada? Durou mais tempo? Foi mais difícil, mais delicada? Por quê? Então, essas respostas, vocês vão refletir, essas perguntas, corrigindo, vocês vão refletir a partir da aula do Centro de Mídias e do texto. Pessoal, assistam a aula,
leia um texto, não entendeu alguma questão, para onde que está fazendo, manda um zap para mim, eu respondo e você continua. Não mandem um roteiro sem saber exatamente o que vocês estão falando. O professor ele está à disposição de vocês. No horário nosso de aula, do 12h15 até as 9h15 da noite, o professor está à disposição. Manda no grupo, manda no individual as perguntas, que eu explico aquilo que não ficou claro, e eu vou começar a gravar alguns vídeos explicando um pouco mais a matéria. Mas essa eu não estou explicando muito, porque nós temos a aula do Centro de Mídia, uma aula muito boa, que explica muito bem essa questão do racismo e por que que o Brasil ainda apresenta marcas dessa triste história. Tudo bem, pessoal? Então, na próxima aula, nós continuamos. Bons estudos para vocês!